Vamos lá. Hoje lição 7, vaidade, humildade e paternidade espiritual. Então, assim, a lição, ela vai, lógico, ela pega toda a carta de Coríntios, né? Mas essa lição, ela vai do versículo 6 ao 21. Então, vou dar uma lidinha aqui no versículo 6 ao 21. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe em favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Vocês têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. Sem nós. Como eu gostaria de que realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, no último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Mas quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra e o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro advertê-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. O que lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda a parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então, saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas irei muito breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavra, mas de poder. E o que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? A igreja de Corinto, ela passa por vários problemas, né? Passava por vários problemas, e um deles é a vaidade, o orgulho, né? Que é o primeiro item desse nosso estudo, que é a vaidade, humildade e paternidade espiritual. Então, a vaidade ela era muito presente do povo de Corinto, né? Então, o que significa vaidade? Valorização que atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas por outros. Qualidade que é vã, vazia, firmada sobre a aparência ilusória. Então, pessoal, assim, a vaidade, ela tem, vamos supor, duas vertentes. Quando a gente fala de vaidade, o asseio pessoal, o gostar de andar limpinho, cheiroso, tal, tudo bem, isso aí não tem problema nenhum. O problema é quando você vive em função da vaidade. Quando a vaidade, ela faz parte do seu cotidiano, da sua vida, quer dizer, você tem aquela necessidade de estar à frente, a necessidade de aparecer, a necessidade de estar maior que todos os irmãos. Todo mundo, alguma vez, já foi vaidoso em alguma coisa. Eu tenho as minhas vaidades, vou negar que eu não tenho, eu tenho, como todo mundo tem. Até outro dia eu comentei com a Adailton
que eu estou fazendo complementação pedagógica em história, por vaidade. Estou fazendo a complementação histórica por vaidade. Lógico que eu gosto muito de história, mas por vaidade. Eu quero ter esse título. Até por questão de bater de frente com algumas coisas. Então, a vaidade minha. E a vaidade, às vezes, ela corrompe, ela atrapalha o bom andamento de uma sociedade, ainda mais se falando de uma igreja. Então, tem vários pontos que ele aponta aqui na carta que a igreja de Corinto sofria, né? Desse mal da vaidade. O primeiro está lá no versículo de 11 a 13, que tem aquela disputa, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Que ele já estava criando uma vaidade, quer dizer, se eu sou de Paulo, eu sou melhor do que os outros. Se eu sou de Apolo, eu sou melhor do que os outros. Se eu sou de Pedro, eu sou melhor do que os outros. Se eu sou de Cristo, eu sou melhor do que os outros. Então a vaidade já estava ali. E isso causava um mal à igreja. Quer dizer, quem era de uma facção, de uma divisão dentro da igreja, se achava melhor do que o outro. E Paulo questiona isso lá no versículo 20, onde está o sábio, onde está o erudito, no capítulo 1 ainda. Onde está o questionador dessa área? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Então Paulo questiona, quer dizer, aquele homem que se vangloriava lá em Corinto por saber demais, porque na Grécia o conhecimento era, vamos dizer assim, uma coisa de destaque, então muitos queriam aparecer no seu conhecimento, e Paulo dá uma rebatida ali, que o conhecimento do cristão, ele é loucura para o mundo da ciência, ele é loucura para o homem, para a filosofia daquela época, você acreditar num homem que ressuscitou dos mortos, era loucura. E é loucura até hoje, né? O cristianismo, vamos dizer que a fé, ela é tida por muitos como loucura. Então Paulo questiona isso, questiona esse uso do conhecimento para autopromoção, para pessoas se destacar mais do que os outros. No capítulo 5, versículo 6, ele fala: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Então, assim, ele adverte o tempo todo que o orgulho ali está fazendo os irmãos se perderem. E ele fala, no capítulo 9 e 15, né, capítulo 9, versículo 15, alerta sobre orgulho, de pregar o evangelho, mas eu tenho usado, porque assim, Paulo fala que ele teria direito a ter uma renda para pregar, sobreviver do evangelho, mas ele, assim, ele fala até que ele se orgulha de não viver disso, dele trabalhar, dele não depender do evangelho, mas se entregar completamente ao evangelho. Onde é que esse orgulho bom, o orgulho de quem não se corrompeu, aquele orgulho que não é envaidecido. Por que tem um orgulho bom? Pô, qual de nós que não sente orgulho de nunca ter caído numa certa tentação? Não que isso vai me tornar melhor do que um irmão que já caiu. Eu já caí em várias. Não caí em umas, mas caí em outras. Mas eu me orgulho de ter trabalhado 15 anos no banco e nunca ter pego nada para mim. Mas, infelizmente, já peguei para o banco. Quer dizer, eu nunca roubei nada para mim. Nunca botei um centavo dos outros no meu bolso. Mas, naquele tempo, eu era obrigado a roubar para o banco, a convencer as pessoas que aquilo não era ilícito, que era lícito, e o banco faturava bilhões, e tudo certo. Mas eu sabia que era errado. No meu interior eu sabia que era errado, não concordava com aquilo me fazia mal, mas eu precisava do emprego e fazia. Mas eu me orgulho de nunca ter colocado um centavo do que era do outro no meu bolso. Eu acho que esse é um orgulho bom, um orgulho que não faz mal a ninguém. Agora, quando o orgulho, vamos supor, você faz uma faculdade, você rala lá durante 4, 5 anos, às vezes 6 anos. Pô, você não está feliz quando chega, pega o teu diploma? É um orgulho bom. Agora, quando você pega aquele diploma para crescer em cima
do seu irmão, que não teve oportunidade, que só tem o nível fundamental, nem o fundamental tem, não, esse já se torna um orgulho ruim. E Paulo diz aqui que ninguém, por ter mais conhecimento que o outro, se torna melhor do que o outro. Tem o problema também da questão do orgulho, do egoísmo, quando eles se reuniam na ceia do Senhor, onde uns comiam demais e se bebedavam, e outros passavam fome, quer dizer, eles não sabiam repartir. O que é meu, e eu vou tirar onda com isso lá com todo mundo. A igreja de Corinto tinha isso, né? O irmão que tinha mais, ele gostava de aparecer mais do que o outro. E o cristianismo nunca foi isso. Tem sua hierarquia? Tem sua hierarquia. Pastor, presbítero, bispo, o cristianismo tem isso. Mas não significa que é uma só hierarquia de controle, como toda a sociedade tem que ter. Mas isso não significa que que o bispo seja mais que o pastor, que seja mais que o presbítero, que seja mais que o diácono. Todos são diáconos e trabalhadores. E Paulo dá muito bem a perceber isso, mesmo não usando essa nomenclatura, né? No capítulo 12 da carta, Paulo alerta para o uso dos dons, que isso também não deve servir de vaidade. Cada um tem um dom e cada um tem que usar na função que ela foi feita, cada um tem sua importância. E não deve. Quem profetiza, profetiza. Quem fala em línguas, fala em línguas. Quem cura, cura. Mas não deve se sentir orgulhoso, mais do que os outros. Não. Eu sou o que tem o dom da cura, sou melhor do que tem o dom da... Não. Cada um, como ele fala, é parte do corpo de Cristo, como todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, cada um tem sua importância. A boca não é nada sem os dentes, que não é nada sem a língua, que a mão, sem a mão você vai ter dificuldade de se alimentar. Então, cada dedo da mão é importante, a unha é importante, então cada pedacinho, cada célula do corpo é importante. E no capítulo 12 ele faz essa analogia de cada pedaço, cada irmão é uma parte do corpo, e todas elas são importantes. No capítulo 2, versículo 6, faz: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, Paulo enfatiza bem isso. Todos são membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo. A igreja faz parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, não importa se é aquele irmãozinho que está lá na portaria ou o pastor com muita sabedoria. Todos são importantes. O músico é importante. A pessoa que limpa a igreja é importante. O que só assiste o culto é importante, porque senão você vai limpar a igreja, você vai abrir a igreja e não vai ter ninguém lá para assistir. Todo o conjunto de todos os membros são importantes. Então, Paulo, ele bate muito, e são defeitos que a igreja ainda tem até hoje. A gente acompanha alguns pastores que são midiáticos, né, que se você falar mal dele, alguma coisinha assim, que ele errou isso aqui, eles piram, xingam, maltratam. Como já vimos que teve pastores que maltratou, o pastor maltratou o tecladista porque está tocando fora do tom que ele queria. Esculacha o cara no meio do culto. Isso, assim, eu acho absurdo. São coisas que não podem acontecer. Porque aquele tecladista, ele podia ter sido muito bem humilde e chegar lá no ouvido do tecladista, ó, com o tom tal. Eu não entendo nada de música, não posso nem falar qual tom que ele ia tocar. Mas chegava lá no ouvido, ó, faz assim, assim, assado, tocar essa melodia aqui, tocar essa musiquinha aqui, você sabe? Fala baixo, não fala no microfone alto para humilhar o rapaz. E nessa trecho também, Paulo fala, né, da humildade na representação dele, porque o apóstolo sofria muito naquela época, né? Então a humildade do cristão né? Tem que ser exaltada, não de forma para ser orgulhosa, mas de forma de mostrar como exemplo, que Paulo queria mostrar seu exemplo.
Humildade é a virtude que se caracteriza pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. E temos aqui, em 1 Coríntios 4:9, porque tenho para mim que todos nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo e aos anjos. Aqui Paulo faz uma analogia. O que é espetáculo ao mundo? Todo prisioneiro de Roma, naquela época, uma hora ele era espetáculo. Por quê? Ou ele iria para a arena, para ser espetáculo e comido pelas feras, ou ele seria crucificado, torturado e crucificado, como aconteceu com muitos cristãos. Isso seria usado para iluminar as noites de Roma, com tocha humana. Então isso estava acontecendo, isso já era uma realidade. A perseguição pelo Sinédrio, depois a perseguição pelos romanos. E ser cristão não era nada fácil. Então ele fala, quer ser cristão? Aqui na Grécia está fácil, né? Mas lá em Jerusalém não está, não. Lá estamos sendo feitos espetáculos do mundo. Quer dizer, quando somos presos, acabamos sendo espetáculo. No versículo 10, nós somos loucos por amor de Cristo. E vocês, sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês fortes. Aqui ele fala com sarcasmo e faz uma certa crítica a isso. Porque o cristão ele é louco, ainda mais naquela época que ele ia morrer. Então o cristão era louco por amar a Cristo. Só que lá em Corinto não. Eles se vangloriavam, diziam que eram sábios, que eram fortes. E ele fala, não, eu sou fraco por amar Cristo, porque eu sei que eu vou morrer. Mais cedo ou mais tarde, a Roma vai me pegar, o Sinédrio vai me pegar. Uma hora, vamos dizer assim, vai dar ruim. E ele tinha certeza disso, porque ele já via acontecendo com outras pessoas. Coríntios, capítulo 4, 11 e 13. Até esta presente hora, sofremos fome, sede e estamos nus, recebendo bofetadas, e não temos pousada certa. E nos fatigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até o presente temos chegado e ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Então ele mostra que nas viagens dele, o quanto ele sofria, o quanto os apóstolos sofriam para pregar a mensagem de Cristo. Enquanto lá em Corinto, eles estavam de boa vida. E tendo orgulho disso, um querendo ser mais do que o outro. Então, Paulo, ele fala isso, tudo bem, mas eu estou apanhando, tem gente passando fome por nome de Jesus, tem gente que não tem o que vestir em nome de Jesus, tem gente apanhando, eu vou de um lugar para outro, quer dizer, eu sou perseguido, eu não tenho pousada certa, porque eu estou aqui nessa cidade, daqui a pouco me denunciam que eu estou aqui, eu tenho que ir para outra, daqui a pouco me denunciam que eu estou aqui, eu tenho que ir para outra, que vivem me escondendo, eu não tenho pousada certa. Isso cansa, nos afatigamos, isso cansa. E eu trabalho para poder me sustentar, eu não dependo de vocês, eu trabalho com nossas próprias mãos. Mas somos injuriados, mas bendizemos. Porque mesmo ele apanhando, Cristo ensinou ele a amar, né? Tem um comentário de um autor, que até peguei no livrinho, né? Que mandaram para a gente em PDF. Davi Prior. Ele fala, todos os cristãos são, ao mesmo tempo, reis e mendigos. Em outras palavras, a experiência cristã é ser rico em Cristo e também desprezando o mundo. Vivemos em dois mundos, portanto, deve haver uma tensão. Então, essa tensão é interna, né? Paulo descreve a verdadeira condição humana nos termos, porque foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não somente credes nele. Quem escreveu isso foi David Prior. Vou até procurar esse texto aqui todo. Então, assim, e hoje a gente tem uma igreja, né, trazendo isso para a vida contemporânea, uma igreja que não quer padecer. É uma igreja que só quer vitória, só quer sabor de mel. É uma igreja que, se não tiver vitória, se não tiver bênção material, não me serve. Então, eu tenho que ser uma igreja, como tem pastores que falam, que é uma igreja no interior, onde os membros são pobres,
não tem como sustentar a vida daquele pastor. Então, aquele pastor não é abençoado. Eu que estou aqui na cidade, tenho uma igreja grande, que prego a teologia da prosperidade, tenho milhões de reais na minha conta, eu sou abençoado. Mas ele lá, Deus não enxerga ele, está orando pouco. Essa soberba ainda existe, esse orgulho ainda existe dentro da nossa igreja, e a gente vê isso. Como eu falei, tem pastores midiáticos que se você fizer uma crítica a ele, o cara fica pior do que Siri na lata. Ele esquece que até cristão xinga. Então, esse problema. Então, o cristão, ele pode ter orgulho? Pode. O orgulho não é proibido, mas é o que fazer com esse orgulho? Como se portar com esse orgulho? Essa vaidade. Só que o cristão, ele tem que ser humilde. Por mais rico que ele seja, quer dizer que um milionário da vida não pode ser cristão? Pode. Mas ele tem que reconhecer a humildade, ele tem que tratar a empregada dele da mesma forma que ele vai tratar um investidor. Ele não pode ter acepção de pessoas, acepção, né, de pessoas. Ele não pode ter essa diferença. E tem que saber tratar com humildade. A vaidade, ela pode existir. Mas diz que ela tem uma certa limitação. Até o próprio Paulo falou que é vaidoso. Só que ele é vaidoso na limitação dele. Ele é vaidoso por não se corromper. Ele é vaidoso por... O Paulo era fariseu, sabia muito da lei. Então, ele usava a lei para ensinar, mas não para se amostrar. Então, quando a gente usa o cristianismo, os ensinamentos para se amostrar, que é o problema. Você estudar, quiser fazer mestrado, doutorado, o que seja, ótimo. É muito bom para o país isso. Muito bom para todos isso. Só que você não pode pisar em cima de ninguém por causa disso. E isso acontece muito dentro e fora da igreja, né? Isso acontece muito. Como já vimos pessoas que se sentem ofendidas e pisam no irmãozinho de menos estudo, menos qualidade de, assim, vamos dizer, financeira, né? Ou intelectual. Característica. Agora vamos falar da paternidade espiritual, né? É um termo que eu não gosto muito, paternidade espiritual, mas é o termo que está no exercício, né? Na aula. Então, características de um pai espiritual. Ele admoesta, 1 Coríntios 4,14, não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro diverti-los. Então, assim, Paulo, ele procura alertar, ele procura aconselhar, e é uma função de um mestre, né, de um pai espiritual. O pai espiritual, ele ama, no final desse versículo ele fala, não estou tentando envergonhá-los, escrever esta coisa, mas procuro diverti-los, como meus filhos amados. Que um pai sempre adverte o filho. O pai não quer mal ao filho. O próprio Jesus, quando tratava as pessoas, ele queria bem de todo mundo. Jesus quer a salvação de todo homem. Mas basta um homem querer. Então, o mestre, ele tem que sempre tentar corrigir, como um pai corrige o filho, mas de maneira carinhosa, de maneira amável. Outra característica de um pai espiritual é que ele forma professoras, ele forma mestres. Lá no versículo 15, embora possam ter 1000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gereis por meio do Evangelho. Então, ao mesmo tempo, ele é um formador, ele formou vários, vamos dizer assim, missionários. Paulo formava vários missionários e fundava igrejas, então ele era um formador de outros mestres. Paulo tinha essa função e não guardava o conhecimento só para si. Acontece em muitos lugares, em algumas igrejas, aonde se o pastor morre não tem ninguém para substituir, porque ele concentrou esse conhecimento tudo nele, esse poder todo nele, e não formou outras pessoas. E acho que a função dos cristãos, quando ele aprendi até determinado ponto, agora chegou a minha vez de ensinar. Lógico que você vai continuar aprendendo a vida inteira, que por mais que eu estude, vai ter alguma coisa que eu não percebi no evangelho que alguém vai me ensinar. Que eu não percebi num profeta maior ou profeta menor que alguém vai me ensinar. A vida inteira a gente aprende.
Mas o cristão, ele forma outros professores, ele forma outros mestres. Chega um momento que você tem que pegar aquilo que você aprendeu e passar à frente. Então, é uma característica do pai espiritual. O pai espiritual, ele dá exemplo. Lá no versículo 6, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Então, para de fazer, chega, resumindo isso aqui, para de fazer besteira e faz o que eu faço. Ele chama a atenção do pessoal. Então, o pai espiritual, ele pode ter o erro que for, que ninguém é perfeito, mas na sua essência ele tem que dar exemplo. E, infelizmente, a nossa igreja hoje tem pastores presos por corrupção, pastor preso por estupro, pastor preso metido em assalto à mão armada. Já teve pastor preso pregando, o cara estava no púlpito pregando, a Polícia Civil entrou e prendeu. Então, são pessoas que não servem como exemplo. E o pastor tem que servir como exemplo. Ele tem que não só sair da boca, mas em atitudes. Como eu falei, dá exemplo. Ele também é um bom professor. Versículo 17. Por essa razão, eu estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel, o qual lhe trará lembrança da minha maneira de viver em Jesus Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Então, Paulo não podia ir naquele momento, mas ele tinha alguém treinado. Ele envia Timóteo, que foi treinado por ele, quer dizer, Timóteo já estava na condição de professor para poder ir representar Paulo lá naquele momento. Então, voltando àquele parte de trás, ele dá um exemplo, ele forma outros professores, ele confia nesses professores também que foi formado por ele. E ele disciplina com sabedoria, lá no versículo 21. O que vocês querem? Eu digo a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Quer dizer, Paulo aqui dá uma chapuletadazinha. Tinha que bater, eu vou bater. Mas vamos sentar para conversar primeiro? É isso que vocês querem? Então, essa parte desse... Dessa lição 7, que fala da vaidade, ele mostra os pontos ruins da vaidade, mostra até alguns pontos bons da vaidade, porque a vaidade ela faz parte do ser humano, mas quando é para pisar, para maltratar um irmão, ela se torna ruim. Que um cristão, ele precisa ser, ele pode ser vaidoso sim, mas ele precisa ser humilde o tempo todo, e essa paternidade espiritual o cristão tem que exercer o tempo todo. Não que você vai ficar ali como babá da pessoa o tempo todo, mas tem a obrigação de instruir, de aprender e de instruir aquela pessoa. Tá bom? Acho que eu já falei o que eu tinha que falar. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu gostaria, sim, de dar uma contribuição. Fala aí, Ayrton. Ótimo. Valeu, obrigado. Parabéns aí pela ministração. Eu gostaria de fazer aqui 3 destaques, assim. Eu separei aqui 3 destaques para fazer, né, rapidamente. Um é lá no verso 6 e 7, que diz que, fala assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Você tem que não tenha recebido. E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Né? Eu acho esse texto muito interessante. Esse texto não, esse fragmento aqui, né? Porque aponta para uma diferenciação ali na igreja de Corinto das pessoas se jactarem, né, se orgulharem por aquilo que elas receberam, ou seja, isso é muito presente na nossa contemporaneidade, né, as pessoas se orgulham pelo dom, né, por aquela habilidade que às vezes tem, né, ou de falar, ou de ser um bom orador, ou de ter conhecimento, enfim, de ter qualquer habilidade, as pessoas, isso é não somente dentro de um ambiente eclesiástico, mas dentro de toda a sociedade, né? Isso, as pessoas se jactam muito pelo seu conhecimento, pelo seu dom, enfim. Isso é uma questão até narcisística, né?
Então, eu vejo, né, nessa colocação aqui de Paulo uma condição de combate a esse narcisismo exagerado. E é curioso porque a questão narcisística, né, ela é um apego exagerado à própria imagem e à autoestima, né, o personalismo das coisas, entendeu? A pessoa se torna mais importante do que aquilo que ela representa. Ela quer se tornar mais importante do que do que o próprio corpo, de que a própria instituição. Ela quer sempre ter uma relevância maior pelo esse apego exagerado à estima e à imagem, né? Então a gente vê muito bem isso acontecendo e que Paulo, assim, ali dentro da igreja de Corinto, se apresentou ali como um problema, né? Esse problema, esse apego exagerado à imagem, ao dom que detinha, né? Havia uma competição nesse sentido, né? E até utilizando essa questão dessa facção, né? Paulo, Apolo, Pedro, não sei o quê, entendeu? Isso tudo eram partidarismos para exagerar nessa questão da imagem, do dom, o que se torna ali na igreja de Corinto um motivo não de orgulho, mas de combate, né? A essa característica. E eu vejo que nós somos, como seres humanos, nós somos tendenciosos aos vícios, né? E em tudo em nós a gente tem que ter um certo combate para não descambar para a patologia. E uma dessas questões é a questão narcisística, da vaidade exagerada, o apego exagerado à imagem, né? Do gosto exagerado pelo elogio. Isso tudo tem que ser muito combatido. E outra coisa que eu gostaria de colocar também, são três coisinhas. Outro ponto é a questão do cristianismo, né? Dentro do cristianismo, como movimento religioso histórico, cabe tudo, sabe? Cabe mercado, cabe tudo, sabe? Por isso que são inúmeras as facções religiosas que se denominam cristãs, porque cabe tudo, entendeu? E é esse, eu acredito que deve ser o discernimento que a gente deve praticar, até nos nossos tempos, né? Essa questão de comparar o que é de fato evangelho e o que é movimento cristão, movimento do cristianismo como religião que detém, que são várias facções, vários pensamentos, várias linhas, enfim, tudo cabe ali dentro, sabe? Até isso que você colocou a questão do mercadológica da fé, vender como uma mercadoria, enfim, colocar Deus como realizador dos sonhos. Isso tudo cabe dentro do cristianismo. E a gente não pode, de certa forma, trazer isso tudo para dentro e colocar tudo dentro do mesmo balaio e não praticar o discernimento com aquilo que é evangelho, sabe? Eu acho que esse era dentro dos ensinamentos de Paulo, era fazer essa diferenciação, sabe? Diferenciar aquilo que é movimento religioso, né? Daquilo que de fato é a essência do evangelho, entendeu? Outra parte, e o último ponto que eu gostaria de destacar, né, é isso que você falou também, eu também não gosto desse termo paternidade espiritual, eu acho isso, sei lá, uma coisa que parte para a petulância, para a arrogância, para o controle. Conheço pessoa, até um muito chegado, até virou pastor, que usa muito esse termo, meus filhos, e eu sou o pai espiritual, eu gerei, sabe? Eu acho isso meio perigoso. Inclusive, tem até uma referência, isso é a advertência do próprio Cristo, sabe? Lá em Mateus 23, e a gente não deve, não, eu tenho certeza que a nossa referência máxima é Cristo, sabe? Nossa referência máxima é aquilo que Cristo falou. Quando Paulo, e o dos apóstolos todos, somente Paulo utilizou esse jargão, né? Pai, paternidade, enfim, você não vê essa linguagem em nenhum dos outros apóstolos. Eu acredito que o uso dele é mais por uma questão afetiva e tal, mas pode gerar muita arrogância, sabe?
Lá no 23:9 de Mateus diz assim: a ninguém na terra chamem pai. Isso aqui é um discurso do Cristo, sabe? A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus, entendeu? Então, é perigoso. Existe até uma igreja aí, acho que era, não sei se era a Renascer em Cristo, era o Estevam Hernandes, da Renascer. Parece que ele instituiu um dogma que os membros e todo mundo começassem a chamar ele de pai, sabe? Isso deu uma confusão, muitos dos bispos dele lá saíram, porque não concordaram com esse tipo de abordagem, né? Mas isso é perigoso, porque se descamba ou para um paternalismo, ou para uma condição de controle, ou para uma condição de colocar você acima dos outros, uma condição hierárquica diferente. Eu também, a exemplo de você, eu não gosto desse termo, o exagero, o uso desse termo. Eu acredito que quando Paulo utilizava, é mais nessa condição mesmo que você colocou, mas isso aplicado exageradamente dá margem para isso, sabe? Paulo, assim, ele se coloca ali como um pai realmente, quer dizer, alguém que está cuidando, mas não, só que o homem moderno, ele quer colocar a figura de pai como aquele que impõe, aquele que controla. Que controla, exatamente. Esse é o sentido contemporâneo da aplicação do termo e da aplicação da prática mesmo em si, sabe? Aquele que controla, aquele que dá as diretrizes, aquele que tudo tem que passar por ele, sabe? É um erro que a Igreja Católica cometeu, né? Que a palavra padre quer dizer pai, a palavra papa quer dizer pai também. Exatamente. Então, é mais nesse condicionamento mesmo, sabe? Então, eu fico mais sempre com a posição do Cristo do que dos seus posteriores, né? Então, como Paulo usava muito essa figura, talvez se tornou para utilizar como dogma, sabe? Mas nenhum dos outros apóstolos utiliza essa figura, sabe? Eu acho que é até por uma questão de reverência mesmo, para não descambar. Então, esses eram os meus pontos que eu queria colocar. Alguém tem mais alguma colocação? Eu. Fala, Carlinhos, fala aí. Eu tenho um versículo, se não me engano, no 7. Eu tenho me prendido a esse versículo, eu até falei, no 6, que ele fala assim: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de homem, detrimento. E isso cara, o que mais a gente faz, eu vou colocar, né, por causa da prática religiosa, é desvirtuar ou deturpar ou trazer aquilo que nos interessa em relação ao que está escrito. É não ultrapassar. E a gente vê no aspecto religioso o que mais se aplica ultrapassar o que está escrito. E a gente observa uma necessidade, né, quando se fala de vaidade, de orgulho, de paternidade, eu fico sempre pensando nisso, é uma soberba muito grande, de que se a pessoa ela ou tem alguma coisa, ou ela estar em uma posição que é considerada uma posição maior, essa necessidade tão grande de as pessoas terem o respeito e a admiração ao ponto de elas serem quase que intocáveis ou inquestionáveis. As pessoas não podem ser mais questionadas. E isso a gente vê que a religião ela traz essa realidade, né? E aí vocês acabaram falando sobre essa questão do pai, dessa coisa toda, né? E ao mesmo tempo, quando se trata do controle, você não pode ser questionado por nada. Aí eu costumo brincar, eu vou usar até uma coisa quando eu falo, e é uma brincadeira, é claro, que eu uso com os alunos, lá quando eu estou dando a aula, é que o professor não erra, ele se equivoca. Isso é uma brincadeira, né? Fala isso sim. É uma brincadeira, né? Ele não erra, ele se equivoca. Mas, assim, agora, trazendo para uma coisa mais séria, é como se, assim, esses caras não erram nunca. Então, o ser humano é uma pessoa tão soberba, né? Tão altiva,
principalmente quando se trata da religião, é que assim, ele não erra nunca. Ao mesmo tempo, aqui o texto vai falar que, cara, ele tem que ser exemplo. O que é ser exemplo? Ou seja, que você não vai chegar à perfeição, né? Mas as pessoas elas não querem ser exemplo do que a lição fala, exemplo de humildade, exemplo de paciência, exemplo de honestidade, exemplo de equilíbrio. E a busca do exemplo é pelo que ele tem. Então, se o cara tem alguma coisa, pode ser a pior pessoa, mas ele é um exemplo de referência, né, que as pessoas têm para ter alguma coisa. E a religião trouxe essa condição de que é o exemplo para ter alguma coisa. Não é o exemplo para ser alguém. Eu ser, né? Aquela coisa que a gente que filosofa do ter e do ser o tempo todo, né? Mas eu fico sempre pensando assim, ele fala assim, cara, não ultrapassa o que está escrito. Não ultrapassa. Ninguém se coloque na condição de superior. E a gente acaba praticando isso o tempo todo. É o ser humano na sua vaidade querendo ser sempre superior. E a religião hoje, né? A gente está vendo que hoje o que mais faz é isso. É você criar seres, não são seres especiais, são seres extremamente especiais. São seres intocáveis, porque eles são detentores do poder de Deus. Isso que é doido, né? É detentor do poder de Deus ao ponto de interferir em tudo e na vida de todos. Então, assim, você vê que Paulo ele faz uma intervenção nesse texto aí, para que, olha só, muda a maneira de pensar de vocês, que a coisa não está caminhando bem, e não vai caminhar bem. E a gente vê o número de, aí o Darley falou no início, né, o número de flagrantes de líderes religiosos com práticas terríveis. E aí ninguém se contenta de, pura e simplesmente, isso é uma coisa para a gente pensar, né? As pessoas querem muito o título, mas o título é sempre para poder estar acima das pessoas. E o próprio Cristo fala, né? Ele alerta para, olha, se alguém quer ser superior a alguma outra pessoa, primeiro você tem que ser servo. Ninguém quer, lógico que a gente também acabou um jargão servo, né? E às vezes a gente acaba não definindo bem, ou seja, seja mais humilde. Não é? Cristo fala, seja mais humilde. É isso aí, gente. Ele dá o exemplo, né, assim, de humildade, que é toda uma figuração ali, né, mas Cristo faz isso para servir de exemplo, quando ele se ajoelha e lava os pés dos apóstolos, né? Nesse momento ele fala, eu sou servo, eu vou te servir, eu estou aqui para te servir. Aí, até quando Pedro ele fala que não quer ser servido, ele repreende Pedro. Eu sou o maior servo que existe. Então vocês têm que me imitar e ser servos também. Como eu falei lá daquele escritor, o cristão, ele é rei no reino dos céus. Porque a gente vai reinar junto com Cristo, a gente tem que ter essa fé. Mas aqui na terra não, nós somos servos. Nós não somos reis aqui. Então aqui, mesmo que você seja um rei, o rei, pô, imagina, se um rei, um líder político, aquele pessoal que está tudo lá no Senado, todos eles são servos. Eles foram eleitos pela gente, eles são servos. Só que eles se comportam como servos? Não, eles não se comportam como servos. A soberba sobe a cabeça e eles trabalham como reis, realmente. Eles vivem como reis, trabalham como reis, mas esquece que todos eles estão ali para nos servir. E Cristo mostra isso com um exemplo maravilhoso, que era um exemplo para ficar para toda a eternidade. Aquilo ali ele fez com uma maneira, acredito, de propaganda, para aquela história se perpetuar. Eu sou servo. Eu me ajoelho para lavar os pés sujos que andaram o dia inteiro na poeira de vocês. Porque, por mais que eu seja Deus, aqui eu estou como homem e não sou melhor do que ninguém. Eu acho que esse exemplo que tem que ficar, né? Perfeitamente. Alguém fala mais alguma coisa? Verdade. Vocês falaram isso. Tá baixinho o som, Vanderlei. Gente... O som não tá saindo não. Despluga e pluga aí de novo esse fone aí. Tá saindo não. Fone... Tá me ouvindo agora? Agora tô. Tem que falar mais pertinho do computador. É isso aí, fala mais pertinho que, pô, parece que tu acordou. Aí, a lição acabou agora, tu acordou, Vanderlei. Não é isso não, cara. Eu vou tirar aqui a imagem, senão vai parecer que eu tô mordendo vocês.
Carlinhos falou aí, ó, a respeito do versículo ali que a gente tem lido muito sobre a gente ficar com o que está escrito, né? E a gente tem até esticado um pouco isso, né? Eu observo que a gente não só tem que ficar com o que está escrito, contextualizar com o que está escrito, né? E trazer para os nossos dias de hoje, porque o grande problema também da leitura da palavra, e eu acho que está causando muitos distúrbios na cabeça das pessoas, é justamente as pessoas se prenderem no tempo, né? E se aterem a versículos isolados, né? E aí a gente bate muito em cima disso, né? Para justamente não confundir as pessoas, porque como nós já discutimos aqui, né? A palavra de Deus, né? A Bíblia, se a gente abrir, ela te dá respaldo para tudo. Então, para quem quer cometer maldade, para quem quer fazer bondade, tem tudo lá. Então, o ideal é que a gente faz que a gente já tenta fazer, né, na medida possível, do nosso intelecto aí, busca um pouquinho mais, contextualizar os textos que a gente lê, né, de uma forma antropológica, de uma forma cultural, né, para a gente não se pegar e colocar julgo em cima das pessoas. E outro ponto bem crucial, né, que é falar sobre vaidade, e eu dou os parabéns aí ao Darley, que foi muito decisivo, e também o Ayer também com sua contribuição. Para quem assistiu aí, não sei se todo mundo já assistiu aquele filme Advogado do Diabo, né? A gente vê ali o diabo ali, né, trabalhando a vaidade do camarada, tal. No final, o cara se rende, né, ou se volta para, vamos dizer assim, de volta ao centro dele de novo, né, se volta, tipo assim, a Deus de novo, e no finalzinho o cara lá joga um elogio, o cara pá, né? Aí o cara vira para telas assim, vaidade, meu pecado predileto, ou seja, você pegar o homem por ali. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque quem não quer ser elogiado, né? A gente entende, né, que elogio é necessário, mas também o se centrar, né, e saber que a gente sempre a gente não é o bonzão, a gente erra, né, e a gente naquele momento está fazendo bem, naquele momento a gente está buscando o bem, e saber que enquanto estiver nesse corpo, somos corruptíveis, né? A gente tem que lutar sempre contra nós mesmos, porque para vencer o diabo é mole, vencer a gente mesmo é muito difícil, né? A gente está todo dia com essa cabeça da gente ali, se mudar um hábito é difícil. Carlinhos sabe isso aí, que ele trabalha com os alunos dele. Você começa, né, montando uma rotina para você e tal, sabe que aquilo ali é o que vai te levar ao ápice de uma melhor saúde e tudo, mas manter é muito difícil, mudar hábito é muito difícil, então vencer você mesmo é muito difícil. E o diabo, ele sabe disso, né? Ele sabe que trabalhar esse ponto na vida da gente, ele quer fazer sempre, porque ele sempre é uma puxada de tapete. Mexeu com a vaidade, é a puxada de tapete do homem, tem jeito. Ele não gosta de ser elogiado. Como eu já falei, o elogio é importante, né? Mas o sentimento que fica depois, que a gente não pode, né, deixar nos absorver, né? Porque senão ele trabalha mesmo e a gente começa a ficar pessoas soberbas e achar que a gente é alguma coisa, né? A não ser servos e filhos de Deus. E fica aqui, para quem não viu esse filme eu acho, quando eu vi, eu achei muito interessante, porque o cara teve todos aqueles problemas que aconteceu com ele, ele se centra de novo e no final ele é pego de novo pelo mesmo ato, pela vaidade de novo. Mas aí, meus parabéns aí, o Darley, e a todos aí. Com vocês eu sempre aprendo. Pô. Se eu não aprender com vocês, acho que eu não mereço nem estar aqui. Aí, tá vendo? Esses elogios assim, que levam a tá gerando vaidade nos outros. Eu já vi esse filme. Excelente filme. O filme não sei se vocês já viram, o filme é todo trabalhado em cima dos 7 pecados capitais. Isso aí. O Al Pacino tem uma interpretação muito boa. Ele é o diabo, e o Keanu Reeves é como se fizesse o trabalho do filho do diabo, do advogado do diabo, entendeu? Mas o filme é todo trabalhado em cima dos 7 pecados capitais. É excelente o filme. Quem nunca viu ainda, veja por esse prisma. Muito, muito bacana. Foi até bom lembrar para poder ver de novo, que já tem muitos anos que eu vi isso.
É muito bacana. É um filme que vale a pena rever para ter uma nova leitura. A gente sempre aprende alguma coisa. É verdade. O apego é muito interessante. Muito interessante. Até fala também, né, do limite do homem. Aonde o homem vai por conta da vaidade, né? Aonde ele é capaz de ir. O cara sabia que ele estava defendendo coisas que eram erradas, mas pela vaidade dele ser o bonzão. Ele sabe que está errado, mas ele vai procurando as brechas da lei para poder safar as pessoas, e ele consegue safar todo mundo. Isso. O interessante no filme é que o filme sempre deixa exato que ele descobria dentro do coisa que o cara tinha praticado aquilo errado. E no final, o diabo falou para ele que foi uma escolha sua, né? Eu não fiz nada, você estava ali tentando, foi uma escolha sua, por causa da sua vaidade, por causa do seu orgulho, entendeu? Mas você descobriu. Depois ele tenta botar a culpa no diabo, né? Mas essa é o que todo homem faz. Botar a culpa dos erros no diabo quando o erro é nosso. Você foi deparado, você viu que estava errado e você quis aí por causa de outros valores, né? Mas isso é quando ele não tem mulher, né? Ele bota a culpa no diabo, né? É verdade. Então, mas é esse mecanismo de transferência. Eu não assumi a responsabilidade. Como diz aquela, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Pessoal, mais alguém? Algum comentário? Como é o nome? Aí o Edalmo. Dormiu. Hoje eu tô tranquilo, não. Vou só beber do conhecimento de vocês aí. Diego, Pastor Mota, mais alguém? Pastor Mota tá aí, tá, né? Tá. Eu tô tranquilo. Direitinho. Fico até com medo de falar. Porém, a palavra da sabedoria. É muito saber junto. Mas graças a Deus por isso. Estou satisfeito com essa explicação tão importante assim dessa aula de hoje. Parabéns, Darley. Deus continue te enchendo sempre da sua graça e do seu poder para nos ensinar. Amém. E continuamos ensinando. Temos que aprender, e você falou uma coisa importante. Passar para frente. O que adianta a gente aprender e ficar só com a gente? É igual o Rio Jordão, né, que diz que o Rio Jordão deságua no Mar Morto. Aí traz tudo e joga no Mar Morto e pronto, acaba. Então, só que nós não podemos ser assim, não. Tem que aprender coisas boas e passar coisas boas para frente. O Rio Jordão traz toda a vida, joga no Mar Morto, lá tudo morre, porque não transfere para Pois é. Mas é isso aí. Quem é que vai ministrar na igreja? Vai ver essas coisas assim e fala, opa, isso aqui não presta não, sair disso. E passar as coisas boas adiante, né? Fazer uma pergunta, quem vai ministrar na igreja hoje? Né? Vanderlei? Sei não. Vanderlei mesmo, já tá ciente, né, Vanderlei? Tô ciente. Inclusive, eu pensei até que fosse dar aula hoje também. Aí eu falei, Carlinho, como é que eu vou fazer? Eu vou dar aula na escola dominical, cantar à noite, depois pregar, depois eu faço aceita Jesus. É isso aí. Mas a gente... O Carlinho divulgou outra escala aí. Não, mas aí foi a escala da pregação. Não, mas você tinha colocado uma antes. Não, mas aí o Darley ele refez as datas, aí o que eu falei com o Vanderlei, Vanderlei, dá uma olhadinha que ele refez as datas e hoje é o Darley. Eu fiz na quinta-feira passada a outra, então para mim esse mês já tá... Não, então porque na verdade a gente, literalmente em relação à pregação, né, a escala, eu apresentei o Adailton, eu dividi bem mesmo, cada uma vez, e talvez ele, aí falei com ele, como ele não
poderá estar, né, na quinta-feira porque trabalha, e no domingo porque ele aparece, ele não pode aparecer, né, segundo ele. Então, por isso que ele não figurou na escala, por isso que demorou um pouco, porque eu tinha feito uma coisa e depois tinha que fazer outra. Não, eu acho que nos domingos vai ser revezado entre você, Vanderlei, o Pastor Mota. Se não me engano, a Ketilene, Cristina. Mas eu fiz o pessoal que vai até o dia 20. vai ficar presencial. Nas Isso. quintas-feiras eu acho que pode, como é que se diz? Diversificar mais. Mas aí, como já tá colocado, a gente vai até o dia 20. Eu não sei como é que depois do dia 20 de dezembro, né, como é que vai ser a dinâmica. Entende? Porque, de repente, eu não sei se vai ter a confraternização de Natal, se vai ter pausa, entendeu? Por isso que foi até o dia 20. Aí, pelo menos, não fica tantas atividades para todo mundo individualmente, de repente pode só ter na mesma semana um na escola dominical e depois a pregação. Beleza? No ano passado eu achei muito bom o enquadramento assim da câmera, ficou muito boa. Eu vendo de casa aqui, em algum momento ficou boa. Ela ficou muito embaçada. Eu não sei se o Adailton mexeu na câmera. Chegou um momento que ficou muito embaçado para mim. Não, ele botou um Muito filtro. Botou um filtro no celular. Eu estava usando muito filtro. Podia deixar só sem usar filtro nenhum, estava usando muito filtro. Tinha quantas pessoas domingo lá no coisa? Mais ou menos. Acho que não passou tirando os músicos, umas 5 pessoas ou 6. Mais que isso não. Mas todo mundo vai retomar aos poucos, cara. Isso é assim mesmo. Hoje vai ser um pouco complicado, tá? Porque o Adelto que estava transmitindo, ele avisa para transmitir porque tem banda, né? Ele tem internet rápida. A nossa não consegue transmitir. Então não sei como é que vai ser esse pessoal. Ele não vai estar hoje presente, não? Não, ele está viajando, só chega hoje de madrugada, se não me engano. E quem vai transmitir? Vou tentar botar meu celular, mas a minha internet... O Vanderlei, você acha que é melhor pelo Meeting? Porque não, direto no YouTube fica melhor. Mas por que eu estou perguntando isso? Qual é a situação que eu vejo? Posso estar falando uma besteira, né? Que o YouTube, muita gente no mesmo horário transmite. Você entende? Nesse horário, principalmente no domingo, começam muitas atividades religiosas nesse horário. Eu não sei se... É a minha opinião, tá? Só. Vanderlei? Oi, pode falar. Eu acho melhor você fazer um teste para ver se vai ter essa possibilidade de fazer a transmissão. Até para a gente não ir à toa. Verdade. Entendeu? Deslocar e chegar lá na hora não dá, porque qualquer coisa a gente volta pro caminho normal de sempre, que é porque se não tiver... Porque eu vejo quando o pessoal faz alguma transmissão aí do fundão, que sempre ou cai ou trava. A do Adailton a gente sabe que é diferenciada, até porque ele deve ter uma mega conta aí que o FRJ deve pagar para ele. Agora, fora isso, se não... Mas a ideia Se vê que vai travar, a gente volta pro caminho normal até ele poder transmitir. Ele voltar de viagem. Porque senão... Diga. Siga a rotina do culto no domingo na igreja. A transmissão é um detalhe, cara. Não, aí se não conseguir transmitir, aí a gente desloca pra lá e não vai ter, entendeu? É por isso que eu tô falando. O culto vai ter, o que é importante é o culto. Tem que pensar hoje, numa situação excepcional, é o culto. Sim, assim, mas aí, por exemplo... Hoje é uma situação excepcional. Eu vou botar um exemplo. Vai ter o culto, mas aí vocês não vão ter a transmissão, vocês não vão ver. Vai ter o culto para os 5 que estão lá assistindo lá. Não tem problema, o importante é que retomou o culto. É isso. E depois a gente vai se ajustando. São ajustes. São ajustes que vão acontecendo. Domingo é presencial, tá? Só que quem não pode ir, a gente estava fazendo hoje transmitir. Não,
O que eu quero ver que faça o ajuste é o seguinte: se, por exemplo, seu celular de repente não conseguir fazer a transmissão, vê com alguém que mora por lá que tem essa condição de fazer a transmissão. Não é esperar chegar às 5 horas para ver. Entendeu? Vamos aproveitar agora, faz um teste. Se tiver por ali, pô, vou fazer um teste. Entra no YouTube. Eu tô afirmando que não funciona. Eu falei com a Dailton. Então, se a gente já sabe que não vai. Então não vamos esperar acontecer o que não vai dar. Tem que ver alguém que possa. Tá, mas eu falei já quando. Quem poderia seria o Vanilton. O Vanilton não pode estar presente. Então a gente já sabe que não vai ter transmissão hoje. Não vai ter transmissão. Então. Essa questão, eu queria, até o Odete colocou isso uma vez, isso é uma dúvida. Você transmitindo, por exemplo, pelo Facebook ou pelo YouTube, cantando músicas assim, tem esse problema do direito autoral ou não? Me pegou. No Facebook ele corta. Não vai cantar, ele corta. Corta. Instagram corta. Corta. Eu não sei no YouTube, Vanderlei, por isso que eu comentei em relação à transmissão, se faz muita diferença, entendeu? O Meeting ou o YouTube, você consegue entender? Porque aí, no mínimo, era uma opção, tá? Eu não estou dizendo que aí se eu tenho que fazer, se consegue ter melhor transmissão, para hoje especificamente. Entendeu? Pelo que eu entendi, a prioridade é o culto presencial. Se der para transmitir bem, se não der, aí vai se ajustando, é isso, né? Isso, é. Olha só, deixa eu dar uma opiniãozinha. O culto pelo Meet, mesmo que a transmissão seja ruim, se você travar a imagem, o mais importante é ouvir a mensagem. Se estiver tão ruim assim, tão lenta, trava a imagem, deixa só o som, para as pessoas pelo menos não ficarem sem ter acesso ao culto. Deixa pelo menos o som. Sim. Se estiver travando muito, bloqueia a imagem, deixa o som. Hoje é o primeiro ou é o segundo domingo de novembro? Segundo. Hoje é o segundo. Hoje seria a ceia, né? Seria a ceia. Então, mas olha só, vamos esperar para o próximo domingo a ceia. E coloca esse Depois tu passa aqui, WhatsApp. Depois tu passa aqui, Não, eu vou para a igreja, aí eu vou para casa. Pessoal, eu tô falando que não vai dar para eu transmitir, porque no celular deu problema, e eu tô com outro que é fraquinho, e tá sem memória, sem nada, é um muito fraco, então por isso que eu não vou conseguir transmitir. Eu até tentaria com o meu maior, ele tem mais recursos. Esse que eu tô não vai funcionar, vai ficar toda hora, ele tá com a memória, Eu sei, a memória não é mais adequada. Mas precisa de memória para fazer uma transmissão? Precisa, porque ele carrega na memória antes de enviar, entendeu? Se tiver o disco cheio, vamos dizer assim, ele não tem onde pré-gravar para poder mandar na imagem, mandar a gravação. E aí vai ficar como se fosse meio lentão. Tá? Eu vou fazer até o seguinte, cara. Eu posso até fazer um teste. Eu não fiz o teste real. Eu tô deduzindo porque eu já fiz isso uma vez. Porque eu acho o seguinte, deixa eu te falar, Vanderlei. A gente sabe que se for transmitir pelo Facebook e botar os louvores, vai cair. Ou não, né? O Facebook não cai? Cai? Cai. Eu acho que não cai porque eu já fiz transmissão pelo Facebook com a banda e não caiu. E não tem música. E não tem música própria. Enfim. Mas Edal, você fez na íntegra? Fiz. O Facebook eu fiz uma transmissão, foi quase 2 horas de show. Não caiu nada. O que cai é o Instagram. O Instagram cai. E são só meia hora. E aí qualquer música que eu tocar dos outros, eu acho que cai. Enfim. Mas aí a ideia era o seguinte, é fazer um teste pelo Facebook e qualquer coisa a gente faz o louvor nosso lá e transmitia a mensagem. Para não ficar sem a mensagem. Beleza, isso é uma boa opção. Qualquer coisa pode fazer até pelo meu. Só que tem que ver a conta, né? Eu não sei qual é a conta, se o Vanderlei tem a conta da igreja para fazer a transmissão. Tem que só ver isso. Que aí a gente faz o teste lá. A questão da ceia vai prorrogar para a próxima semana? Fica. O que eu penso é o seguinte, a minha opinião... Geral, né? A minha opinião é como a gente tem essa indefinição
né, se vai conseguir ou não transmitir, a gente jogar para o próximo domingo. Sim. Entendeu? Porque o problema hoje é a transmissão, não seria a ceia, é a transmissão. Porque todo mundo participar, né? Tem quem tá em casa. É isso aí. É a transmissão. Então, Carlinhos, coloca isso no zap lá para o pessoal. E assim, que a ceia vai passar para a próxima. tá bom. Distribui nos grupos essa informação. Beleza, eu vou mandar mensagem agora. Porque aí, como tem essa indefinição, aí, pessoal, pode ser que só uma fração muito pequena participe, né? Vamos deixar para o próximo domingo. Então, beleza. E aí, se você conseguir bem, se não conseguir, só vai avisando. Falou, Vanderlei? Mas Vanderlei, tenta de repente fazer uma transmissão, nem que seja de 5 minutos, do Facebook da igreja. Dá um pulinho lá, sei lá, são 10 para as 11. Vai lá e fala assim, gente, estou fazendo um teste aqui e tal. 5 minutinhos. Se a gente vê que tu conseguiu fazer pelo Facebook da igreja, a gente já sabe que vai rolar. Não pode ser que não role o louvor, mas a mensagem pelo menos rola. Entendi. Então tá, beleza. Não, valeu, pessoal. Vamos orar. Vou orar para encerrar e a gente se vê mais tarde. Pai, muito obrigado pelo rico privilégio de estarmos juntos, meu Senhor, meditando e refletindo na Tua boa palavra. Continua a nos guardar sob os cuidados dessa boa palavra, Pai. Amém.